Pois é, Carol, dá bom dia para a Isabel, que eu não tinha encontrado ainda aqui. Bom dia. Hoje vocês não vieram combinando, vieram de cinza e verde. Não, mas a sintonia continua. Para dar uma variada. Os complementares. Mas a gente olha para o histórico do PSDB e olha para o histórico do Podemos, a gente vê dois cenários completamente diferentes. O PSDB é um partido que teve, na sua origem, Carol e Isabel, alguns dos bastiões da luta contra a ditadura militar no Brasil, que fizeram história no berço do PSDB, que é o estado de São Paulo, mas que também ganharam projeção nacional. Para além do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, você tem Franco Montoro, Mário Covas, algumas figuras que eu fico me questionando o que eles diriam se estivessem vivos hoje sobre essa fusão com o Podemos. Porque o Podemos é uma evolução, como aquele Pokémon que vai evoluindo, sabe, vira outro, do PTN, que é aquele Partido Trabalhista Nacional, que era aquele triângulozinho vermelho, um partido sem nenhuma alma, sem nenhuma expressão, sem nenhuma origem ideológica. E o Podemos hoje é isso, é uma coxa de retalhos de vários políticos com pensamentos diferentes, que vai da centro-esquerda até a centro-direita, ou até a direita em alguns casos. Não vou desmerecer aqui, nem entrar no mérito da qualidade desses políticos. Tem prefeitos de capitais que foram eleitos pelo Podemos, tem quadros importantes da política brasileira que estão no Podemos hoje. A Renata Abreu, que é a presidente do partido, ela tem uma liderança importante no Congresso Nacional. Álvaro Dias também. O Podemos foi o partido que tentou fazer Sérgio Moro presidente do Brasil. Mas o partido, a legenda Podemos, não tem alma, não tem uma identidade própria. Não tem uma bandeira que tenha força e que represente no Congresso Nacional a sua ideologia. Como tem, por exemplo, o Partido Novo e o PSOL, que são outras duas legendas para citar espectros diferentes aqui. Então é um partido que se entregou ao fisiologismo, ao pragmatismo. E o PSDB, da social-democracia, que tem militância, que tem filiados, que tem uma constituição interna com regras para fazer prévias, que ao longo dos últimos anos teve inclusive um desgaste muito grande por conta dessas posições políticas, acaba se entregando também a esse fisiologismo e se abraça a um partido sem alma para não morrer de vez, ou para não ser derrotado de uma forma mais feia ainda. Mas é triste, independentemente das convicções políticas de qualquer pessoa, é triste ver um partido que lutou pela democracia e que foi importante na luta pela democracia morrer desse jeito que o PSDB morreu, muito por conta dos problemas que ele teve. Logo no início da análise, Pedro, você traz um ponto que é o que aconteceu com o PSDB em São Paulo, que era o ninho tucano. Sim. E o que a gente viu agora foi a revoada dos tucanos do estado de São Paulo, perdendo o governo do estado. Perderam o governo do estado, depois de terem comandado o estado de São Paulo com Mário Covas, com o José Serra, com o Geraldo Alckmin, com o João Dória, enfim, com o Rodrigo Garcia. Muitos tucanos comandaram o estado de São Paulo, né? Inclusive, o ex-governador Rodrigo Garcia é o entrevistado dessa semana no CNN Entrevistas, programa que tem a participação do Pedro Duran e do Pedro Venceslau. Isso. E ele falou, claro, sobre sobre o PSDB desmilinguido, mas também falou sobre outros assuntos. Falou que quer estar no palanque com o Jair Bolsonaro, caso seja candidato em 2026 a alguma coisa, e com Tarcísio de Freitas. O Rodrigo Garcia perdeu a eleição de 2022 no estado de São Paulo para Tarcísio, que foi para o segundo turno com Fernando Haddad, ele ficou em terceiro lugar, mas logo declarou apoio ao Tarcísio e disse, inclusive, que se arrependeu de não ter escolhido um dos lados durante aquela campanha eleitoral. Aliás, entre os assuntos que ele falou, ele citou que para enfrentar o PT e o Lula, os governadores deveriam se unir para que pudessem fazer uma chapa forte junto com esse lado bolsonarista da política. A gente separou um trechinho. Vamos ouvir então como é que foi um pedaço dessa entrevista. O presidente Bolsonaro tem legitimidade de lutar para tentar reaver seus direitos políticos. Se a sua situação permanecer, é natural que a centro-direita precisa buscar alternativas. E aí se vai para as melhores alternativas, que são os governadores que representam esse espectro da política no Brasil. Começando pelo nosso governador de São Paulo, Tarcísio, passando pelo Ratinho, passando pelo Caiado, passando pelo Romeu Zema e até o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Então eu defendo que esses governadores já foram testados e aprovados pela sua
população. E que se o presidente Bolsonaro não conseguir reverter a sua elegibilidade, a gente poderia tentar criar uma união desses governadores, estabelecendo o candidato a presidente, o candidato a vice, e a partir daí uma chapa forte para vencer as eleições do presidente Lula. Pois é, você vê aí que ele citou os governadores, mas não citou o Eduardo Riedel nem a Raquel Lira, né? A Raquel Lira que foi para o PSD e o Riedel que vai ficar até o final lá no PSDB. O Rodrigo Garcia, que era do PSDB e saiu do partido logo depois das eleições. CNN Entrevistas, que vai ao ar no próximo sábado, às 9 horas da noite. Dá para acompanhar aqui na CNN e também pelo YouTube. E ao longo do final de semana vai ter seus momentos aí de reprise para quem quiser acompanhar essa entrevista que eu fiz junto com o meu amigo e colega Pedro Venceslau. Tá feito.